Bom dia, nós estamos hoje no Museu do Holocausto, em Jerusalém. E aqui é a história do Holocausto. Nós estamos na parte de fora, árvores em homenagem a pessoas que ajudaram os judeus. Irene Sendler era enfermeira cristã, que quando a guerra começa e os judeus são levados para o gueto, ela começou a traficar crianças. Começa a pegar crianças de famílias judias e levar para casas de famílias cristãs. Então são árvores em homenagem a essas pessoas. E ela dava para essas crianças uma nova identidade. Se você chamava Miriam, agora você vai chamar Maria. Para que as pessoas elas não fossem reconhecidas e não fossem mortas. Então as crianças ganhavam um novo nome. Então são algumas histórias que nós estamos vendo aqui no Museu do Holocausto. 2.500 crianças ela traficou, salvou, quase morreu na mão dos nazistas, essa mulher, mas após a guerra ela recuperou todos os seus arquivos que ela tinha colocado em um pote de geleia com o nome de todas as crianças, que ela enterra esse pote e ela vai, desenterra esse pote e fala com as pessoas: olha, você não é Maria, você recebeu esse nome para você fugir do Holocausto, seu nome é esse, sua mãe é esse. Procura sua família, vê se sobreviveu alguém. Algumas crianças estavam órfãs e foram resgatadas por ONGs internacionais. E assim, essa é a parte da história. Um dos nomes é muito popular, Oskar Schindler, do filme A Lista de Schindler, salvou 1.200 pessoas, ele e a esposa Emily. Eles compram escravos para sua indústria, 1.200 judeus que começaram a trabalhar para ele nas indústrias dele na Polônia. E durante o período da guerra, ele muda de postura, se ele explorava os judeus, agora ele começou a salvar os judeus. Começou a dedicar sua vida, todo o seu dinheiro para salvar essas pessoas, para que elas não fossem deportadas para Auschwitz. E ele salva 1.200 judeus. A gente conhece a história, a lista de Schindler, os 1.200. Oskar Schindler acabou se tornando um dos homens homenageados, um nome importante. Tem uma árvore aqui em homenagem a esse homem, Oskar Schindler. E esse livro caiu na mão do Spielberg e ele produziu um filme muito famoso, A Lista de Schindler, que fez um maior sucesso na década de 90, ganhou o Oscar, ganhou o Prêmio Nobel. E a gente viu no Brasil muito esse filme, um filme muito famoso. Um filme muito interessante, que a gente viu no cinema, na televisão. Um filme muito importante. E uma história interessante que o guia contou para nós, que tinha uma senhora falando, quando ele foi ver o filme, que a senhora falou que o filme em preto e branco, mas um filme em preto e branco ganhou o Oscar. Mas ele, o que ele pôde falar, que ele pôde ver que esse filme foi um filme muito importante para propagar a história dos judeus. E durante as filmagens, o Spielberg chamou alguns sobreviventes da lista dos Schindler, a lista de Schindler, para que eles pudessem conversar com os artistas, para que se tornasse mais realista o trabalho dos artistas, para reproduzir mais verdadeiramente a história. E durante as filmagens, eles contam que um dos sobreviventes chegou ao ouvido de Spielberg e falou que a lista de Schindler é grande coisa. Ele falou assim: olha, cada um de nós é um livro. Aí o Spielberg ficou abalado, porque ele, como produtor, ele leu um livro e visualizou um filme. E agora, imagine agora um livro. Esse livro não é nada, porque temos 1.200 pessoas e cada uma dessas pessoas são livros. E ele começou a pensar em 1.200 filmes, 1.200 histórias. Mas aí caiu a ficha dele, de outra coisa. Não é somente 1.200 pessoas sobreviventes. Ele montou uma ONG, Fundação Shoah. Essa fundação tem um propósito: documentar, filmar
o máximo de sobreviventes possíveis, não só os 1.200 dessa lista de Schindler, mas ele monta ali grupos em 5 continentes, em vários países, profissionais da área de história, psicólogos, para avaliarem, para ver se as pessoas elas estavam bem, a gravar, e começaram a gravar junto com esses sobreviventes em fitas cassetes, porque isso tem muitos anos, hoje não existe isso mais. E no banco da fundação de dados que o Spielberg fundou, tem mais de 1.000 documentários, mais de 1.000 filmes. O museu recebeu uma parte desse banco e selecionou algumas histórias dessas gravações, alguns momentos dessas gravações. E a gente vai ver em cada momento da história sobre a deportação dos guetos, o esvaziamento dos guetos, quando eles foram para os trens para serem mortos. Em cada lugar que a gente vai ver, dentro desse museu agora, porque eu estou do lado de fora, a gente vai ver a respeito dessas histórias. Pessoas que contaram parte de seus depoimentos, 4 horas, 5 horas de depoimentos de pessoas. Aqui o museu vai colocar para nós alguns minutos dessas histórias. E nós vamos falar um pouco lá dentro também. Não sei se eu vou conseguir filmar para vocês lá dentro, mas a gente vai falar um pouco desse museu, dessas histórias. Bom, espero que vocês tenham gostado. Hoje, Denise Godoy, iniciando aqui amanhã em Jerusalém, no Museu do Holocausto. Vou filmar para vocês aqui. Museu do Holocausto, a história do Holocausto. Isso é muito interessante. Bom, foi um prazer, um grande beijo, fiquem com Deus.